Olá, oitavo ano, vamos dar início às revisões. Hoje é a revisão parte 1, com os 3 primeiros conteúdos trabalhados na terceira unidade. Então nós trabalharemos e voltaremos aqui, reforçando apenas as partes principais dos conteúdos sobre as leis abolicionistas, o Brasil no segundo reinado e as questões de terras. Começando, vamos relembrar a pressão inglesa pela extinção do tráfico negreiro. O Brasil, ele será o último país do mundo a abolir a escravidão. Nós temos aí durante todo o segundo reinado a vontade de Dom Pedro II por essa abolição, mas apenas não um relaxamento, com as leis para inglês ver, é que irão trazer o processo gradativo e lento para a Lei Áurea ser dada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Mas até chegar à Lei Áurea, no 13 de maio de 1888, nós tivemos lá atrás, ainda na época do seu avô, ou melhor, de Dom Pedro I, a assinatura da Convenção de 1826, em que, por pressão dos ingleses que desejavam o fim do tráfico negreiro e que irão colocar isso em prática com a Lei Bill Aberdeen, nós teremos o primeiro momento no qual o Brasil caminhará para uma futura luta abolicionista. Mas, de qualquer forma, a força que os ingleses estavam dando para o fim do tráfico negreiro não é porque eles eram bonzinhos, não. Eles tinham interesses comerciais, eles tinham interesses em novos consumidores, em trabalhadores livres e assalariados para consumirem os seus produtos no futuro, Era um pensamento a longo prazo. Então, de qualquer forma, a política de pressão inglesa para a repressão ao tráfico negreiro acuava o governo brasileiro, mas aqueles grandes proprietários de terras, principalmente os barões do café, que vai se tornar a principal atividade econômica do país, não aceitavam essa abolição da escravidão. E por isso que o Brasil vai caminhando e mantendo a escravidão nesse país durante todo o período imperial. Por isso que são chamadas de leis para inglês ver. Em todo esse processo, a gente ainda teve o golpe da maioridade, na qual o Brasil viveu a fase do primeiro império, com Dom Pedro I. Tivemos a fase do Brasil regência, o Brasil regencial. E ele deixa o seu filho, ainda pequeno aqui, como príncipe herdeiro. Porém, antes de completar os 18 anos e a sua maioridade, ele será, antecipada a sua investidura como imperador, digamos assim, a sua herança ao trono, o seu poder de governante, ele ainda adolescente, vai tomar, o poder, pressionado com apenas 14 anos de idade, a se tornar o imperador do Brasil. Esse fato ficou conhecido como golpe da maioridade, a sua antecipação como imperador. A expansão cafeeira é importante falar, por quê? Porque o nosso país ele tem um problema de terras desde a divisão das capitanias hereditárias lá no Brasil colônia, na colonização portuguesa desde o início. Nós tínhamos vários problemas estruturais nesse país. E com a Lei de Terras de 1850, onde as terras públicas somente poderiam ser adquiridas por meio da compra, dava apenas às pessoas de posses permanecer comprando e tendo as terras desse país. Então, a Lei de Terras não beneficiou a população em geral. Beneficiou quem já tinha terras, porque para ganhar o título da propriedade tinha que pagar por essa terra. Assim,
criou-se barreiras para que o pobre, o imigrante, ganhasse título de propriedade de terra, favorecendo abuso de poder, favorecendo a aristocracia, a oligarquia local de cada território nacional. Então, expulsar os antigos poceiros só foi possível expulsar quem já tinha dinheiro. Os coronéis, os barões é quem expulsava e ficavam com essas terras. Foi à custa da expulsão dos povos indígenas, guaranis, chavantes, caigangues, que se deu a expansão da lavoura cafeeira no oeste paulista. Vamos também lembrar outras leis abolicionistas que foram, gradativamente sendo colocadas para que demorasse mais ainda a abolição no nosso país. Foi em 1871 decretada a lei do ventre livre, que o filho da escrava, ele nascia livre, mas ele continuava escravo até os 21 anos de idade. Depois nós tivemos a lei do sexagenário, que muitos nem atingiam os 65 anos, então poucos eram os que ganhavam essa liberdade, essa alforria, porque eles já estavam na velhice, já tinham tido uma vida muito sofrida, árdua. E por último, a Lei Áurea, assinada pela filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel. A Lei Áurea, ela pôs fim à escravidão no nosso país. Então, educação, moradia e emprego não foram garantidos com o fim da escravidão. Muitos dos ex-escravizados não sabiam qual seria o seu destino a partir dali. Tinham a liberdade, mas não tinham emprego, não tinham moradia. Então, continuavam, marginalizados. Então, esse é uma partezinha do nosso conteúdo. Bons estudos e até a próxima.